Gente bem, o que vem a ser velocidade média? VM. O que é que vem a ser velocidade média? VM. Bem, a velocidade média de um corpo não é a velocidade que este desenvolve, mas uma média ponderada de todas as velocidades executadas no intervalo de tempo. Perceberam? A velocidade média de um corpo não é a velocidade que este desenvolve, mas uma média ponderada de todas as velocidades executadas no intervalo de tempo. Certo? Então, quando nós falamos sobre a velocidade, automaticamente vem essa expressão, olha, delta S sobre delta T. É a primeira expressão que nós observamos, certo? Aqui nós temos VM, que significa prontamente velocidade média, nós temos delta S. Quando eu falo de delta S, o que vem a ser na verdade o delta S? O delta S é o deslocamento escalar e o delta T é tempo do deslocamento. Correto. VM, velocidade média, delta S, deslocamento escalar, delta T, tempo do deslocamento. Então, quando nós trabalhamos com velocidade, o que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos justamente isso. É delta S ou deslocamento escalar sobre delta T, que é tempo do deslocamento. É isso que nós aprendemos. É o delta T sobre o delta S. Certo, gente? É isso que é velocidade média. Então, tratando de velocidade média, eu vou trazer aqui a primeira questão, que diz assim, olha, um cavalo desloca-se 380 metros em um intervalo de tempo de 40 segundos. Então, já sei que trata de metros por segundo. Calcule sua velocidade média. O que nós fazemos? Velocidade média dividido por delta S, que é o deslocamento escalar. Qual é o deslocamento? O cavalo desloca-se. Olhe, né, o delta deslocamento, né, o delta S. Então, quem é esse delta S aí? 380 metros. Dividido por quem? Pelo intervalo de tempo. Quem é representado pelo intervalo de tempo, o deslocamento o tempo do deslocamento é o delta T. Quanto é que é? 40S. O que é que nós fazemos? Olha, podemos fazer assim, a mesma quantidade de zero que eu corto embaixo, eu corto em cima. Então, 338 dividido por 4, 9, né? Se eu fizer 38 dividido por 4 dá 9, 9 vezes 4 é 36, vou 38, 2. 2 eu posso dividir por 4, eu coloco vírgula aqui, acrescento 0. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então nós temos aí, o cavalo desloca-se 380 metros em um intervalo de tempo de 40 segundos. Calcule sua velocidade média. Então, qual a velocidade média desse cavalo? É a velocidade de 9,5 metros a cada segundo. Então esse cavalo ele percorre 9,5 metros a cada
segundo. Perceberam? O cavalo desloca os 380 metros em um intervalo de tempo de 40 segundos. Calcule sua velocidade. Nós calculamos aqui 380 para ajudar aqui. Eu cortei o zero. 9 metros e meio é 9,5 metros. Ou seja, a cada segundo ele percorre 9 metros e meio. Já que as medidas que nós temos aqui é metros e segundos. Vamos aqui uma segunda questão. Mais uma vez nós temos ΔS sobre ΔT. A questão diz assim, olha. Essa questão foi da FUVEST. É o concurso da FUVEST. Diz assim, um avião, ele, olha aqui, um avião vai de São Paulo a Recife e gasta 1 hora e 40 minutos. A distância entre essa cidade é aproximadamente 3.000 quilômetros. Qual a velocidade média do avião? A letra A. B. Prove que o avião é supersônico. Então aqui nós temos o que? Mais uma vez, um outro assunto de velocidade média. ΔS sobre ΔT. Quem é esse ΔS aí? É o deslocamento escalar. Qual é o deslocamento aí desse avião? É prontamente, conforme nós podemos aqui observar, olha, ele ocorre um deslocamento, ele faz um deslocamento de 3.000 quilômetros. E esse deslocamento de 3.000 quilômetros é dividido por ΔT, que ΔT aqui é quem? É tempo do deslocamento. Qual é o tempo que ele leva para fazer esse deslocamento de 3.000 quilômetros? 1 hora e 40 minutos. Gente, como é que eu desenvolvo assim uma questão onde tem um cálculo assim, tamanho desse jeito? Como é que eu faço para desenvolver uma questão parecida? O que é que nós fazemos? Primeiro, eu tenho que lembrar que 1 hora, certo? 1 hora equivale, na verdade, a 60 minutos. Se 1 hora equivale a 60 minutos, 40 minutos, já que o tempo é 1 hora e 40 minutos, 40 minutos, ó, é minuto embaixo de minuto, hora embaixo de hora, equivale a quantas horas? Eu coloco aqui o x, ó, a minha variável. E aí eu faço, ó, os extremos, né? Ou seja, os extremos são iguais aos meios. Eu faço esse vezes esse, 60 vezes x, ou 60 vezes h, é igual a 1 vezes 40, que é 40. Conservo aqui, e o da direita sempre é em cima, o da esquerda sempre é embaixo. Então aí eu tenho quanto? 40 sobre 60. Eu posso simplificar aí? Posso. Vou facilitar, vou botar o número par por 2. 40 por 2 vai dar quanto? 20. 60 por 2, 30. Por 2, 20 por 2, 15. 30 por 2, 20 por 2, desculpe, 10. 30 por 2, 15. Pode continuar por 2? Não, pode ser por 5. 10 por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos prontamente uma conta, que esse ΔT, quem é meu ΔT? É o tempo de deslocamento, que é 1 hora e 40. Eu vou transformar em fração. Então esse ΔT, eu já sei que eu tenho 1 hora, e eu queria saber quanto é que representa 40 minutos. 40 minutos equivale a 2 terços. É 2 sobre 3. Aqui é fácil, se eu pegar 1 hora, que é 60 minutos, e dividir por 3, olha. Se eu dividir, não dá por 3, 20 minutos, 20, 23. Daria 3 terços. E aí, se eu fizer a mesma coisa com a hora, 20 e 40. Será 2 partes de 3. Foi isso que nós encontramos aqui. O que é que nós fazemos? Encontramos 1 hora, fizemos aqui a operação, e aí eu descobri que 40 minutos equivale a 2 terços de 1 hora. Já que equivale a 2 terços de 1 hora, eu vou fazer essa operaçãozinha aqui, ó, prontamente.
nós temos aqui, quando não tem nada, significa que eu vou centralizar o que? O 3 e eu divido. Aí. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. Então, 3 mais 2, 5. Conservo 3. 1 hora e 40 minutos equivale a 5 terços de horas. E aí, debaixo desses dados, eu venho para aqui, ó, velocidade média. Quem é minha velocidade média? Minha velocidade média é 3.000, que representa aqui o ΔS, que é o deslocamento escalar. Foi 3.000 quilômetros que esse avião percorreu, dividido por 5 terços. Quando tenho essa divisão por 5 terços, o que é que eu faço, gente? Olhe, eu coloco aqui 3.000 e aí eu trago para a fase de quê? Da multiplicação. Para que isso ocorra, eu vou inverter a base. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. 3.000 vezes 3/5. E aí eu faço a conta. Velocidade média, certo? Eu fiz a conta aqui. Velocidade média é igual a 3.000 vezes 3, 9.000. 3 vezes 3, 9, só acrescentar os 3 zeros, dividido por 5. Então, se eu pegar aqui, olha, 9.000 dividido por 5, 9 dividido por 5 dá 1, 9 vezes 5 é 5 para 9, 4. Baixo 4, 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40 para 40 é nada. E vou abaixar os 2 zeros. Então equivale o quê? Qual é a velocidade? É 1.800 quilômetros por hora. Então, já que esse avião é de São Paulo a Recife, ele gastou 1 hora e 40 minutos. A distância entre essa cidade é aproximadamente de 3.000 quilômetros. Qual a velocidade média que ele tirou? A velocidade que ele fez a cada hora foi de 1.800 quilômetros. Em uma, certo? Ele fez 1.800 quilômetros por hora a cada hora. Agora, aqui faz uma pergunta interessante. Olha. A segunda pergunta que a questão faz é bastante relevante. A segunda pergunta que a questão faz é: prove que o avião é supersônico. Como é que nós podemos assim provar que esse avião prontamente ele é ou não supersônico? Como é que nós podemos fazer isso? Fazer essa prova real que ele é supersônico. Quando eu pego aqui, prontamente esse cálculo aqui e eu vou à base da segunda pergunta. Prove que o avião é supersônico. Como é que eu posso provar que o avião é supersônico? Quando eu pego aqui,